A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. Hoje estamos aqui com vocês na lição de número 9, né, que tem por título Uma Família Nada Perfeita. Né? A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam. Paz do Senhor, mais um tema polêmico, não é verdade, irmã Rosimar? É Meninas, verdade. olha, muito difícil, mas muito importante, não é? Então, vamos animar a nossa classe, vamos fazer alguma coisa e trabalhar com muita sabedoria para não desencadear nenhum problema em sala de aula. É verdade. É verdade, né? Essa lição, ela tem como objetivos, né, apontar o papel de Davi como um ungido e homem de Deus, bem como a extinção de sua família, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi e, por fim, refletir a respeito do problema moral na família. É interessante, né, essa lição, porque quando nós pensamos, né, em perfeição, e aí, professor, você pode já começar perguntando ao seu aluno, né? O que a perfeição nos lembra? Né? E aí a gente vai lembrar também de toda a criação, né? Que Deus fez tudo muito perfeito. Mas, para nós, né? O que seria, como é que a gente definiria a família perfeita? Né? Então, que características a família perfeita tem? Como é que a família perfeita age em uma situação de acolhimento? Como a família perfeita age quando ela está ali entrando em um conflito, né? Como a família perfeita, ela acolhe a própria família, os membros da sua família, como essa família perfeita, ela se comporta na igreja, né? Como essa família perfeita, ela se apresenta. Então, são questionamentos, professor, que você pode levar para a sua sala de aula, começar como uma introdução, né? Pensar, refletir com eles, e aí, ao longo da lição, eles vão vendo, né, a partir aqui da história de Davi e sua família, como que essa família nada perfeita, ela se apresenta, né? Nós sabemos, e eu já comentei isso aqui com vocês, né, que tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória do Senhor, né? Então, todo o nosso viver, todo o nosso ser, todos os nossos relacionamentos. E nós sabemos o quanto isso é difícil, porque muitas das vezes mexe com o nosso orgulho, né? Com nosso coração, nossos sonhos, desejos. Então, são muitas nuances, né? Que mexem conosco e que acabam ali refletindo justamente na nossa família. Então, que essas perguntas, né, elas tragam não críticas, né? Não é para ninguém, o intuito não é pedir que a classe fale, minha família é perfeita, minha família é perfeita, né? Mas também que não fale das suas imperfeições, né? Na verdade, que apresente ao Senhor, né, as suas imperfeições, e essa forma de ver, né, de analisar como essa família perfeita agiria em algumas situações. O que isso significa? Né? Talvez seja um convite de Deus para nossas resoluções de problemas no dia a dia familiar, entre filhos, né? Entre o cônjuge ou entre outros membros da família. Irmã Rosimar, qual é a dica que a senhora tem para nós? Irmã Manu, nesta lição, né, nós estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais, né, não assumem os papéis que Deus espera deles. É uma lição muito polêmica, todas são polêmicas, né? Mas essa questão de falarmos sobre uma família nada perfeita, eu tenho uma dica pedagógica para você, professor, antes de iniciar o tema da lição, né? É importante que você peça à classe que liste algumas características, né? Você pode até estar usando a lousa mesmo, não tem problema, uma folha, você pode estar entregando uma folha, uma caneta a cada aluno, que fique à vontade, de acordo com as condições da sua congregação. Então, peça
que eles coloquem, liste aí algumas das características, né, de uma família que para eles seria perfeita. Aí a minha pergunta é, será que existe, né, a família perfeita? Então, dê alguns minutinhos a seus alunos, né, para que eles possam, você pode até mesmo estar fazendo atividade em dupla, em grupo, né, fica a cargo de cada professor. Nós sabemos aqui, queridos, que as crianças, os jovens, né, eles observam o comportamento e a atitude dos pais, né? Isso é uma das coisas que nós, enquanto pais, temos que ter esse cuidado, né? Então, seja o melhor modelo possível, aquele que você gostaria que seus filhos seguissem. Então, nós, os pais, somos o modelo para os nossos filhos. Então, nós vemos aqui que, além a responsabilidade dos pais, além de impor limites, né, ensinar e ter respeito, reconhecer e corrigir os erros, os pais também devem marcar presença na vida dos filhos, né? É muito importante isso. Então, esse entorno, esse início da lição é muito importante, professor, frisar que Davi, mesmo sendo um grande rei e líder em Israel, ele não foi o mesmo como pai, né? Como pai, ele já fracassou. Mas, logo após essa dinâmica inicial, professor, nós temos uma dinâmica também para que você realize na sua sala, que seria explosão necessária, né? Você vai refletir sobre os sentimentos e atitude diante de nossos filhos, né? Tornando prejudiciais para as suas vidas, negligenciando em atitudes que os pais deveriam tomar. Então, muitas vezes, é importante ser colocado nessa dinâmica, professor, a questão da negligência, né? Que os pais eles fiquem atentos quanto a isso. Então, para essa dinâmica, nós vamos precisar também, Miriam, de balões, né? Papéis e canetas. Então, o que é que vai ser feito? Você vai dar a cada participante um pedaço de papel, uma caneta e um balão. Então, eles devem escrever no pedaço de papel uma consequência que a negligência dos pais acarreta para os filhos. Então, após escreverem a consequência no papel, eles vão dobrar o papel e colocar dentro do balão. E naquele momento eles vão encher, né, e amarrá-lo. Depois que todos fizerem isso, né, cada um deles, individualmente, vão estourar o balão, né, porque eles vão encher e vão estourar, né, e dizer qual consequência estão jogando fora, né? A explosão naquele momento vai ser um momento no qual eles vão falar as consequências, o sentimento que prejudica nos relacionamentos de pai e de filho. Então, vai ter um momento que cada aluno vai poder se colocar ali de acordo com o que eles colocaram nos seus balões, né? Então, nós vamos refletir com a turma, e os pais que deixam de corrigir seus filhos, com certeza, podem esperar problemas maiores futuros. Então, essa questão da negligência é muito importante ser colocado nessa dinâmica e essa conscientização, professor, para a sala. É verdade, né? Uma oportunidade que cada um de nós, né, estamos tendo para olhar para nós, olhar para a nossa convivência familiar, e é a oportunidade que Deus está nos dando de corrigir, né? De melhorar, de mudar, para assim, né, estarmos, né, todos juntos na eternidade com Ele. Irmã Miriam, para finalizar, qual é a dica que a senhora traz para nós nesta Irmã Manu, irmã Rosimar, você professor, eu fiquei olhando para a irmã Manu quando ela trouxe a dica dela, perguntando, trazendo a proposta, que perguntasse ao aluno como é uma família perfeita. E eu fiquei aqui, irmã Manu, como se eu estivesse em sala de aula, parece que eu estou ouvindo eles dizendo, tem nenhuma não. Não existe não. Realmente nós sabemos que não existe família perfeita, né? Mas é muito interessante, intrigante. Mas você pode dizer, professor, realmente não existe, mas vamos criar aqui na nossa cabeça
Como seria uma família perfeita? Mas não existe, eu digo, mas vamos criar aqui na nossa cabeça para você dizer como é uma família perfeita, como ela iria acolher o outro, mesmo ele errando, né? Porque às vezes não, sempre tem alguém que nos tira do sério, que às vezes nos faz chorar. Aí você faz parte dessa família perfeita. Como é que você vai reagir? O que é que É você vai verdade. fazer? Faça os seus alunos mergulharem nesse pensamento, a ponto dos olhos deles brilharem, dilatar a pupila, imaginando como seria essa família perfeita. Por isso, hoje, eu estou trazendo aqui para você uma atividade com acróstico, né? Usando a palavra-chave, que a irmã Rosimar falou, também citou, a palavra-chave negligência. Você pode usar folhas de papéis com seus alunos, papéis e canetas com essa palavra, ou você pode usar o quadro e o pincel. E escreveu até mesmo numa cartolina. Eu fiz aqui para vocês verem. Ó. Negligência é a palavra, eu fiz à mão aqui, muito feinho, mas dá para ver que é negligência, tá? Em outro, você escreve no quadro negligência, na lateral escreva a palavra perfeita, né? Não existe família perfeita, mas existem muitas negligências nas famílias que são nada perfeitas, realmente é o que nós vamos estudar. Então, vamos trabalhar a atividade com acróstico. Cite uma frase com N que esteja dentro da negligência familiar. Aí eu coloquei aqui, ó, não prestar atenção aos filhos, que inicia-se com o N. É uma negligência, não é? Aí você, agora, inicie uma frase com E. Esquecer de cumprir responsabilidades familiares. E assim, você vai, com essa atividade de acróstico aqui, preenchendo todas as letras com algumas negligências familiares, né, que acontecem na família. Mas, do outro lado, tem a palavra perfeita. Aí, ó, cite uma frase, cite a irmã mandou uma frase que comece com P, que venha a fazer com que a família seja perfeita, não, mas que leve ela nessa direção. Vamos lá para esse acróstico. Perfeito. Cite uma frase com P. O oposto, né? Prestar atenção aos filhos. Prestar atenção aos filhos, né? Agora, senhora, irmã Rosimar, com a letra do seu nome, né? Com um R. Não, é com um E. Perfeito. Agora é um E. Com E? É uma frase que inicie-se com um Com E E? e que seja, que leve a família à direção da perfeição. Escutar, né? Escutar os filhos é muito importante, porque Muito às importante. vezes os filhos querem falar por uma ação e às vezes os pais não percebem. Então, Então, essa escuta é muito importante. trabalhar a atividade com acróstico, minhas irmãs, é muito importante, porque ela faz o aluno despertar um pouco mais para a lição, ela inclui ele na participação, eles ficam mais ativos na sua aula. E, a partir daí, quando você entrar no conteúdo, eles já vão estar mais familiarizados. Eu espero ter ajudado, ter contribuído com a lição, com esta lição que nós vamos estudar. E eu desejo que você tenha uma boa aula e vá em rumo da família perfeita. Com Cristo, nós não somos perfeitos, mas com Cristo nós podemos ir em busca desta família. É verdade, essa Exatamente, perfeição, né? né? Só em Cristo mesmo, É né? Que verdade. isso é possível. Então, querido professor, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos, né, que você possa continuar nesse ministério, sendo abençoado pelo Senhor. Agradecemos também a direção do DENEC pela confiança, pela oportunidade de estarmos aqui
né, contribuindo, ajudando a cada um de vocês que estão conosco, que nos acompanham. Paz do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor, irmã Miriam. A Pai paz do do Senhor. Senhor. Tenha uma aula abençoada. Eu quero só uns 30 segundos para te apresentar esse livro, que pode te ajudar bastante. 101 ideias criativas para que você possa usar em sala de aula. Aqui você encontra muitas orientações para você, professor. Tem 4 tipos de professores: o professor sábio, o professor independente, o professor criativo, e ele vai te orientando. E, além disso, você ainda encontra 101 ideias para trabalhar com seus alunos em sala de aula. Isso mesmo, é maravilhoso essa literatura, é importante, professor, para a sua biblioteca também. Ah, irmã, esse mesmo livro, desse mesmo autor aqui, é para professores. Tem 101 ideias para se trabalhar com a família. Não é maravilhoso? Esse Tem mesmo sobre o culto livro. doméstico também. Isso mesmo, sobre o culto doméstico, para a família, para professor, é muito bom. É uma coleção excelente. É verdade. Então, a Deus paz do Senhor, abençoe. professor, uma boa aula. Amém. Deus abençoe, professor, sua aula.